Graça e a paz do nosso Senhor, Deus de irmãos, santifica Deus conosco, te abençoe. Não te sonda, te conhece, não te assombra. Não. A palavra de hoje vai ser no Apocalipse 20, a volta do Senhor. Mas antes vamos fazer uma pequena oração, né? Aí Deus de irmãos, que significa Deus conosco, te abençoe. Deus vem falar conosco também. Se quiser pegar sua Bíblia de papel enquanto isso, tá bom? Então vamos lá. Pai, conhecedor de corações. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Quadrinha todo o nosso ser, nosso coração. A palavra do Senhor fala que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe também. Tudo amarração, né? A cumba, né? Se estiver atrapalhando desse vídeo fluir, né? Crescer para frente, prosperar, chegar aos cantos do planeta, ele vem cair por terra. Seu santo nome vem ser glorificado, assim como foi na cidade de Cesareia. Em seu servidor dando essa palavra, quem está dirigindo essa palavra, não é. Deus de Maús, que significa Deus conosco, te abençoe. Ele caminhou para você trilhar, você passar. Esse vídeo aqui foi um período do Espírito Santo que eu estou fazendo com vocês. Fala amém. Apocalipse 20. Tinha da palavra, né? Do versículo 1 ao 4. Ao 5, né? Perdão. A prisão de Satanás por 1000 anos. A primeira ressurreição. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Depois vai ser solto, né? Vai estar correntado nesse período. Mas calma lá, depois Deus vai destruir ele permanentemente. E Cristo também vai ressuscitar os mortos, né? Isso é a primeira ressurreição. Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. O apóstolo João falando, né? Foi ele que escreveu o Apocalipse. Eu não estava vivo nessa época, nem Paulo não estava mais. Tinha cerca de 60 anos de idade, 59, 60. A Bíblia não fala, mas estudiosos. Alguns acreditam que tinha 59, outros acreditam que tinha 60. Né? Outros acreditam também que tinha 60 e poucos. Né? Mas a afirmação mais correta é 60 e poucos. Ninguém sabe ao certo o tanto. Né? Ele viu descer do céu um anjo, né? Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo, né? Tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apenas um anjo de luz, irmãos, foi suficiente para derrotar Satanás e prendê-lo por 1000 anos. Repete aí comigo, né? Somente um anjo de luz foi suficiente para aprisionar Satanás e prendê-lo por 1000 anos. Lançou-o no abismo, né? Ficou preso lá no abismo, no inferno, né? Fechou-o e pôs sobre ele. Fechou e pôs o selo sobre ele. Fechou ele e colocou um selo sobre ele. Esse selo que aprisionava ele por 1000 anos, né? Esse selo foi retirado, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. O diabo engana todo mundo, senão ele é enganador, pai da mentira, a Bíblia fala, né? Porque não enganasse as pessoas por 1000 anos, né? Foi necessário que ele fosse preso, para que o evangelho fosse pregado e o máximo possível de almas fossem salvos, incríveis, amém. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Necessário depois disso, né, que ele seja solto por pouco tempo. Não é por muito tempo não, amém, graças a Deus. Mas por pouco tempo, né? Para que depois ele fosse destruído, perpetuamente. E a gente pensando que Deus já não destruiu o diabo logo, né? Vai esperar tudo isso, né? Deus é bom, não tem prazer em destruir ninguém, né? Mas vai ser necessário que ele destrua. Deus derrotou eles algumas vezes antes, né, no Apocalipse. Quem leu todo o contexto dos capítulos anteriores sabe. Mas não foi suficiente, o diabo não desistia. Então Deus vai ter que destruir por isso. Mas nem foi Deus que derrotou ele, foi os anjos. Não precisou de Deus entrando lá matando. Jesus é muito superior aos anjos, mas até os anjos já derrotaram Satanás. Incrível, amém. E também tronos, né? O apóstolo João viu tronos, viu mais de um. Os apóstolos também estão sentados em 12 pequenos tronos perto dele, né? Lá no céu, ele falou isso na Bíblia. Jesus falou, né, para eles. Eu vou ler com vocês antes de falar. Mateus 19, 28 e 29, versão NTLH. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. Todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Amém. Contemplai-vos que Deus é bom, o agradador daqueles que temem e buscam chamados segundo o teu propósito. Mas bênçãos e obras o Senhor fará. Todas as nuances sequidão da cura. Essa versão aqui é NTLH, não é NTLHJ não, é NTLHJ também. Mas essa aqui é só NTLH apenas. Eu acabei de ler e compartilhar com os irmãos.
E neste sentarão aqueles aos quais foi dada autoridade de lugar. No caso, os apóstolos estão sentados nesses dois pequenos tronos, perto dele, né? Lá no céu, lá no. O apóstolo João viu, né? Quer dizer que já concretizou. Vindo as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Também viu as pessoas foram decapitadas, né? Por causa do testemunho de Jesus. Tem uma versão da Bíblia que fala os mártires. Os mártires, as pessoas que morreram em prol da fé, né? Em prol do evangelho. Alguns apedrejados, outros cerrados ao meio, outros cortaram a cabeça, cada um morreu de uma forma, outro na cruz de cabeça para baixo. Aí em Hebreus a gente fez um estudo recente no qual um capítulo que falava, né? Alguns que morreram assim, que é o capítulo dos heróis da fé. Bem, esse capítulo aqui ainda vai acontecer as profecias, mas porém esse negócio dos apóstolos estar sentados já aconteceu. O restante ainda vai acontecer. Falando. E como por causa da palavra de Deus, eles morreram por causa da palavra de Deus. Quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, não receberam a marca na frente, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui uma chave importante, conhecimento. As pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, né, eles não se renderam à marca da besta, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos e vão receber também a salvação. Os que não colocaram a marca da besta nem adoraram a besta. Né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Eles tinham morrido na grande tribulação, que o diabo o anticristo perseguiu eles. O restante que morreu sem Cristo, né? Eles ainda não foram ressuscitados ainda. Que o apóstolo Paulo fala, primeiro os ressuscitados da fé, depois os outros, né? Fala na Bíblia. Essa é a primeira ressurreição. Os ressuscitados primeiros que estavam em Cristo, né? Para reinar por 1000 anos. Depois de muito tempo, esses ressuscitados que não morreram sem Cristo, para ir para o inferno, junto com o diabo. O diabo ainda está acorrentado e não foi para o inferno, por isso que Deus não ressuscitou os outros, né? Para lançar no inferno junto com ele. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tipo assim, você que ressuscitou primeiro, que não colocou a marca da besta, para quem ficar, né? Que vai ter o arrebatamento primeiro, né? Para quem ficar no Apocalipse, a gente nem sabe se é a nossa geração ou não, né? Mas para quem ficar, não colocar a marca da besta, nem adorar a besta, vai ser ressuscitado na primeira vez. Esse é bem-aventurado, porque ele vai ter a salvação. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. A gente vai ser sacerdote de Deus e de Cristo. A quem não colocou a marca da besta, nem idolatrou a besta também, né? Vai reinar com Cristo durante esses 1000 anos na Terra. Aí me falou que tem uma versão que fala, né? Acho que mais pra frente vai falar também. Não sei se nessa versão vai falar ou não. Ele vai reinar as nações com vara de ferro, vai reger com vara de ferro. Ou seja, Deus vai dar uma vara de ferro pra gente governar. Ao título da palavra, né? Satanás é solto e derrotado. Versículo 7 ao 10. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, está vendo no versículo que eu já li o título da palavra, né? Satanás será solto da sua prisão. Vamos ver o que vai acontecer. Ela traz explicação um período pouco de tempo, não vai ser muito tempo. Querido, diz amém. Deus abençoe com as tuas nuances, sequidão da cura. Jesus jamais te abandona. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, ao fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Tipo assim, ele vai tentar convencer o máximo de pessoas possível a ficar contra Jesus. Aí só vai estar na terra pessoas crentes, né, que têm a salvação. Mesmo assim, vai tentar convencer essas pessoas a passar para o lado dele. O máximo de possível de pessoas. Ele quer contar com a areia do mar, tipo assim, muitas pessoas passar para o lado dele. Marcharam, então, pela superfície da terra. Quer dizer que ele conseguiu convencer, né? Estavam marchando, atacar Jesus. Pessoas que estavam com paz, estavam reinando na terra, mesmo assim, vai passar para o lado do diabo. Pessoas cristãs, porque está falando lá que as outras não estão ali, né? Se tivesse pessoas do mundo ali ainda também, que estavam vivas ainda, né? Que usaram a marca, talvez fossem essas, né? Vamos pensar assim. Também teve os cristãos que foram ressuscitados por Cristo. Eu creio que não sejam esses mesmo, não. Eu creio que sejam os ímpios mesmo. Os que sobreviveram ainda, né? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Realmente eram ímpios, né? As pessoas de Deus foram atacadas por eles. Quando fala de santos na Bíblia, são pessoas de Deus, separadas por Deus, né? Santificadas por Deus. Paulo explica isso em Colossenses. Santo não é para ser idolatrar, igual a igreja católica ensina, não. Irmãos. Santo, a pessoa que aceitou o Senhor Jesus, ele é santo.
Cidade querida, cidade de Jerusalém, desceu, porém fogo do céu e os consumiu. Tipo assim, eles foram atacar Jerusalém, aquele exército todinho, né? Isso que é outra Jerusalém, não é essa atual da terra, não. É uma que desce do céu, então os capítulos anteriores do Apocalipse que explica. Não está sendo construída no céu, né? Por isso que Jesus falou que no céu tem muitas moradas, que o Pai estava construindo, por causa disso. Eles foram atacar Jerusalém, Deus enviou um fogo do céu, né? Consumiu todos eles. Bota um louvor do Fernandinho que fala, né? Deus enviou fogo e consumiu todo o holocausto, né? Que era a oração que Elias fez. A palavra do Senhor também fala em Hebreus que Deus é fogo consumidor, né? Mas ele destruiu todos os ímpios ali, né? Só o diabo sobreviveu. O exército foi derrotado por Deus apenas num ataque, né? Um exército maior que as areias do mar, ou seja, muita gente. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O diabo não foi destruído pelo fogo, né? Foi lançado lá, morreu só as pessoas. O diabo foi lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. A besta e o falso profeta tinham sido lançados no inferno. Só faltava o diabo, né? O falso profeta imitar Cristo em tudo, né? E tinha a besta também, que foi criada pelo ser humano, né? Em um laboratório, provavelmente. E serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. E vão ser atormentados esses três, né? O diabo, o falso profeta e a besta, né? De dia e de noite pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus. O juízo de Deus é para as pessoas que não aceitaram o Senhor. Né? Você está vendo o contexto aqui, né? Não. A Bíblia tem um contexto. Os pastores passam medo nas pessoas e falam que o juízo de Deus é para todos. Não. O juízo de Deus é para o ímpio, né? Mas os cristãos vão passar para o tribunal de Cristo, que é diferente. O tribunal de Cristo é para julgar as obras, né? Você fez ou deixou de fazer. Você vai ter tipo uma consequência das obras que você fez. Se você fez coisas boas, você vai colher o galardão. Se você não fez, vai ter uma consequência ali, mas você vai ter a salvação da mesma maneira. Paulo explica isso na Bíblia, né? Em Coríntios. E ainda fala, não perderá a salvação. Ele fala isso ainda. Mas o juízo de Deus é para o ímpio. Né? A gente estava no contexto aqui, né? Que é para o ímpio. Vamos ver. Porque eram as pessoas que estavam do lado de Satanás. Né? Está falando deles até agora, né? É um contexto. A Bíblia tem um contexto igual o livro de português, por exemplo. O livro de português começa a falar de reticência, só um exemplo. Depois para, começa a falar da vírgula e continua falando. Agora não estou falando das reticências mais, estou falando da vírgula agora. Num livro de português, só um exemplo. A mesma coisa aqui, não está falando mais de Deus, de Jesus, não está falando do ímpio agora. Continuando, né? A Bíblia é uma história que vai continuando. É um contexto, né? Então, vamos lá. Versículo 11. Viu um grande trono branco, que é o de Cristo, né? Um grande trono branco, bem enorme. Imagina aí, né? Do seu jeito. A gente não sabe como é, né? A gente vai saber no final dos tempos. Então, quando a gente for para o céu também. Mas a gente não sabe como é. E aquele que nele se assenta, no caso é Cristo, né? Está sentado. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tipo assim, pessoas, né, que não se converteram a Jesus, né? Eles fugiram, tentaram fugir, pelo menos, de Deus, né? Tipo assim, eles fugiram da terra e do céu também, porque não quiseram converter. Não tem como ir para o céu se eu não converter. Então, por isso que está escrito, né? Fugiram da terra e do céu. Vamos lá. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ele viu pessoas pequenas, né? Pessoas pobres, e também pessoas grandes que não aceitaram o Senhor também. Pequenos e grandes. Estão diante do trono de Deus, do juízo, né? Então se abriram livros. Esse é o livro da vida, né? O nome deles não estava escrito nesse livro, mas o nosso está, né? Jamais pode ser apagado, aqui diz a Bíblia. Deus não fica escrevendo e apagando o tempo todo, não. Agora, alguns pastores que falam isso. Né? Deus só faz isso. Eu só arrisco o livro do nome da vida, né? No Apocalipse 22 explica. Eu só arrisco o livro do nome da vida as pessoas que pregam em um Apocalipse diferente do que está escrito aqui, né? As profecias diferentes. Por exemplo, se está escrito uma coisa, o pastor prega outra, eu já tenho arriscado o nome no livro da vida. O Apocalipse 22 explica, né? Isso. Mas só esse vai ter um nome riscado no livro da vida. O falso profeta que prega um Apocalipse diferente do que está escrito. É esse que vai ter o nome riscado no livro da vida. Vamos lá. Não é pessoas que acham que é de uma forma e prega daquele jeito, não, irmãos. Não é esses, não. É pessoas que sabem o jeito certo, mas mesmo assim ensinam errado. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui está falando agora das pessoas de Deus, né? Eu vou voltar a falar de novo do ímpio.
O pastor de Deus foi julgado só segundo a obra. Né? Agora fala de novo do ímpio agora. Versículo 3 vai falar do ímpio de novo. Deu ao mar os mortos que nele estavam. Tá vendo? As pessoas que morreram sem Cristo. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. O ímpio também foi julgado pelas obras dele também. Só que, porém, o ímpio não vai ter a salvação. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Tipo, eles não aceitaram Jesus, né? Foram parar no inferno. A única forma de salvação, né? Através de Jesus. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que confessar com a língua, né? Com a boca, será salvo. Vou fazer uma pequena oração com você. Deus nos sonda e nos conhece. Deus de Maús, que significa Deus conosco. Pai, conhecedor de corações. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Quadrinha todo o nosso ser, nosso coração. Pai, que o Senhor nos dá a salvação. A palavra do Senhor fala que o Senhor tira a sequidão e dá a cura. O Senhor jamais nos abandona. Receba o nosso nome no livro da vida para que a gente venha ser salvo. Eu jamais seria o mesmo. Nosso passado vai ser lançado no mar do esquecimento. Vai ser apagado. Em nome de Jesus. Amém. A vara do Senhor te consola. A vara de Arão do Senhor te consola. As orlas das suas vestes. Em Romanos fala que é aquele confessar com a boca, né? Ou seja, falar, né? Que a gente faz essas orações. E crer dentro do coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E para quem, o ímpio, né? Perdeu a salvação. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Tipo assim, eles morreram uma vez, né? Aqui na minha vida. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Algumas pessoas que acham que o lago de fogo é uma coisa diferente do inferno. Tem gente que acha que é a mesma. Aqui tá falando dos dois, né? Do lago de fogo e do inferno também. Eu creio que são duas coisas diferentes. Tem gente que acha que o inferno é tipo uma cadeia, né? A pessoa fica ali sofrendo um tormento. Depois é lançado no fogo, lago de fogo, né? E ela é morta, né? Não sofre mais. Tem gente que acredita assim. Mas tem gente que acha que é a mesma coisa, a pessoa fica sofrendo eternamente. Mas eu creio que Deus é bom, né? Eu creio que não vai permitir que essa pessoa sofra eternamente. Né? Que vai ser destruída depois nesse fogo de enxofre. Aqui não aceitou o Senhor, né? Claro. Quem vai sofrer eternamente apenas é o diabo, o falso profeta e a besta. Versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lado de fogo. Então, você que não aceitou o Senhor, né? Não tem a salvação nele, você também vai ser lançado no lago de fogo. Não estou falando para você mudar de religião nem nada, até porque religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus, né? A porta estreita, né? Das ovelhas. Ele disse que eu sou a porta, né? Ele falou que aquele não entra na porta estreita não vai ter a salvação. Depois, uns capítulos depois, ele fala que eu sou a porta. Ou seja, a porta é Cristo, né? A gente interpreta você fazendo as coisas certinhas, mas não é não. Ninguém consegue fazer tudo certinho. Uma hora ou outra você vai desandar, vai cair. Mas, tô falando de Cristo, né? Alguns capítulos depois ele explica, né? Eu sou a porta. Então, a salvação é por ele. Ele fala que é estreito porque a gente deixa de fazer muitas coisas, né? Não, mas não é isso que salva, é ele que salva. Fala amém. Deixa de fazer por amor a ele, né? E também porque a gente não quer mais fazer aquilo, a gente foi mudado, né? Tem uma metanoia, né? Mudança de mente, comportamento, de atitude, mas tudo começa na mente. Mas é isso, irmão. O seu nome foi inscrito no livro da vida, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor, se você aceitou o Senhor como seu único legítimo, suficiente Senhor Salvador, o seu nome não pode ser mais apagado de lá. Em Apocalipse 22 explica que os que são apagados são as pessoas que ensinam o Apocalipse de maneira errada, né? As profecias de uma maneira errada, errônea. Não é aquela pessoa que interpreta de um jeito e vai lá e prega aquilo, não é isso. Não. A pessoa que prega totalmente errado a Bíblia, né, contraditório. E sabe que é de uma coisa, mas prega outra, sabe? Ele viu de um jeito e ele prega de outro. É esse que vai ter um nome riscado no livro da vida, apenas esse. Todos os outros vão ser guardados pelo sangue do Cordeiro. É isso, né? Deus tira todas as nuances aqui da Jesus jamais te abandona. Espero até o próximo vídeo da semana que vem. Porque esse vídeo longo só tem um por semana, né? Por isso que eu tô falando isso. Se você quiser também deixar sugestões de vídeo nos comentários, também pode. O Espírito Santo pediu pra falar. Porque quando esse vídeo longo geralmente era só o Espírito Santo que dava. Mas tem pra cá só alguns que ele dá, né? Por isso que eu falo, né? O Espírito Santo que falou pra falar. Tem outros que ele deixa eu mesmo escolher, sabe? Quando for alguma semana que for da minha escolha, se você quiser escolher você mesmo, você pode deixar no comentário algum tema também. Sugestão também, tá bom? É um Deus de perto, mas é um Deus de longe também. Esse quadrinho é todo nosso ser, nosso coração. Então é isso, né? Agora Deus de mal se derrama, te chama.